Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus.
Versículo 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Amados, nessa noite nós temos lido um texto da palavra de Deus, 3 versículos que são conhecidos nossos, que fala justamente de Ana, quando ela se colocou diante de Deus para fazer uma petição para a sua vida. A história de Ana, meus amados irmãos, é uma história que toca no nosso coração, né? Ana, ela foi uma mulher agraciada, ela foi uma mulher que viveu num contexto ainda quando os juízes, né, ainda era a época dos juízes, e nós observamos que Ana, ela viveu num contexto, meus amados irmãos, familiar, muito conturbado. Mas nós observamos que o nosso Deus, Ele cuidou todo o tempo da vida de Ana. A Bíblia vai nos informar, meus amados irmãos, que Eucana, marido de Ana, ele tinha 2 esposas, que era justamente Ana e Penina. E nós observamos, meus amados irmãos, que aquelas 2 mulheres, elas viviam
em um conflito constante dentro do seu lar. A Bíblia vai dizer que Penina, ela era uma mulher que podia gerar filhos, né? E ela gerava filhos para o seu esposo Elcana. Só que Ana, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E nós observamos que Elcana, ele tinha um amor muito grande por Ana. O coração de Elcana estava voltado para Ana, né? A ponto da palavra do Senhor nos dizer que aquela família, eles costumavam subir todos os anos ali para a casa de Deus, ali em Siló, para oferecer sacrifício de adoração a Deus. E quando ali eles chegavam para oferecer sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Elcana dava uma porção a Penina e a seus filhos, mas a Ana, ele dava uma porção dobrada, né? Porque ele tinha um grande amor por Ana. Ana, possivelmente, era uma mulher que tinha muitas virtudes, né? Isso fazia com que o coração de Elcana estivesse voltado para a sua esposa Ana. Amados, nós sabemos que biblicamente se falando, no princípio, quando Deus formou o homem lá no Jardim do Éden, Deus formou um homem para uma mulher, né? E uma mulher para um homem. Esse sempre foi o princípio e a vontade de Deus. É bem verdade que naquela época, a cultura, né, do povo daquela época, os próprios patriarcas tiveram essa experiência, como Abraão, né, como Jacó. Então a cultura da época permitia, né, que um homem ele possuísse mais de uma mulher. Só que biblicamente se falando, né, os irmãos podem ver que dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, se os irmãos lerem o texto, os irmãos vão perceber que dos três, o que menos sofreu foi Isaac. O que mais viveu uma vida realmente assim de pureza foi Isaac. O que menos teve problema familiar foi Isaac, né? Porque tanto Abraão como Jacó, né, infelizmente eles entraram na cultura daquela época e tiveram mais do que uma mulher. Mas o princípio de Deus, nós observamos, irmãos, que o princípio de Deus é um homem para uma mulher para um homem. Quando o homem quebra os princípios do Senhor, automaticamente, irmãos, ele traz o quê? Problemas para a sua vida. Sempre que quebramos os princípios de Deus, né, trazemos problemas, dificuldades para nós. E aqui nós observamos no lado de Elcana, um homem que tinha duas mulheres. Um homem que tinha duas mulheres. Isso significa dizer o quê, irmãos? Que Elcana, agora, ele tinha um problema muito sério para resolver dentro do seu lar. Por quê? Porque nós observamos que Penina gerava filhos. Ana era estéril. E nós observamos que naquela época, né, existia um entendimento naquela época que a mulher que não gerasse filho era considerada uma mulher maldita. Era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Então nós observamos que Penina, por gerar filhos, por ter filhos, Penina sempre estava atribulando a vida de Ana. O que Penina podia fazer para humilhar Ana, ela fazia, porque ela percebia que o coração do seu esposo estava mais voltado para Ana do que para ela.
Então nós observamos, irmãos, que Ana sofria bastante. Sofria porque ela não podia dar filhos ao seu esposo e sofria porque a sua rival lhe perseguia. Né? Sofria porque a sua rival constantemente estava lhe perseguindo, lhe atribulando, zombando dela. Isso trazia grande tristeza para o coração de Ana. Nós vamos observar, meus amados irmãos, no texto sagrado, que aquela família era uma família que tinha o costume de prestar culto para Deus. Mesmo vivendo naquele contexto, era uma família que de ano em ano subiam ali para Siló para prestar culto para Deus, né, para sacrificar para Deus, para adorar ao Senhor. E aqui eu aprendo, meus amados irmãos, né, que quando uma família tem essa preocupação de vir à casa de Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para prestar culto a Deus, para engrandecer aquilo que tudo pode. Quando a família tem essa preocupação, irmãos, tem esse propósito, Deus abençoa essa família. Né? Tem vezes que as coisas estão fora do lugar. Tem vezes que a situação dentro do contexto daquela família está difícil. Mas quando essa família, mesmo nessa situação, se preocupa de, no caso deles aqui, eles subiam à casa do Senhor. Se preocupa de ir à casa do Senhor, de prestar culto ao Senhor, de estarem ali reunidos na presença de Deus. Irmãos, Deus faz coisas grandes. E o que está fora do lugar, Deus, pelo seu poder, Ele coloca no lugar. Não existe, meus amados irmãos, lugar mais sublime para uma família estar do que a casa de Deus. Porque está escrito que é aqui na casa de Deus que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como está a sua casa. Mas eu quero te dizer nessa noite que você está diante de um Deus que tudo pode. Eucana estava com um problemão dentro de casa. Eu acredito, irmãos, que Eucana não sabia como resolver aquele problema. Eu acredito que Eucana, ele não tinha como trazer a solução para aquela situação, porque eram duas mulheres, que uma estava perseguindo a outra, estava humilhando a outra, e eu acredito que aquela situação fugiu ao controle de Eucana. Só que aquela situação, meus amados, não fugiu ao controle de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, essa situação não fugiu ao controle de Deus. Se você está aqui nessa noite, você está cultuando, você está adorando, você está sacrificando a Deus, irmãos. Eu sou de uma linha de pensamento que eu creio, irmãos, que quando nós estamos aqui, Deus trabalha por nós. Eu creio que quando nós estamos no culto, adorando, glorificando, sacrificando a Deus, adorando a Ele, em espírito e em verdade, Ele trabalha por nós na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, porque Ele é Deus. O texto vai mostrar que Deus, e aqui eu quero, irmãos, chamar a atenção dos irmãos para isso. A prova de Ana, irmãos,
quem deu foi Deus. Não me pergunte por quê, mas está no texto. E é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo nessa noite. Irmãos, tem provações que nós passamos porque nós procuramos. Tem provações que eu passo porque eu mesmo criei a situação. Eu não vigiei, eu não tive cuidado de lidar com aquela situação, e por causa da minha falta de perícia para lidar com aquela situação, a provação chegou para mim. Então, tem provação que eu passo porque eu mesmo crio. Tem provações que nós passamos porque Deus permite que o diabo se levante contra nós, a exemplo de Jó. Nós vamos perceber que a provação de Jó, Deus permitiu. Foi uma permissão de Deus. Não foi Deus que deu aquela provação para Jó. De maneira nenhuma. Deus apenas permitiu. E Satanás praticamente quis ir andar com a vida de Jó. E nós vemos, irmãos, que Deus deu vitória a Jó. E tem provação, meus amados irmãos, que é Deus quem nos dá. No caso de Ana aqui, o texto vai dizer, irmãos, que foi o próprio Deus quem cerrou, quem fechou a madre de Ana. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Se você me perguntar nessa noite, irmão Jonas, por que Deus está permitindo, ou por que Deus colocou essa provação na minha vida? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: se Deus colocou a provação na sua vida, fique tranquilo, passe pela prova, porque Ele vai te aprovar. Deus não prova para reprovar. Deus só prova para aprovar. No caso de Ana aqui, o Senhor achou por bem, dentro da sua soberania, de fechar a madre de Ana. Irmãos, a porta que Deus fecha, só Ele abre. Não é verdade? E a porta que Ele abre, só Ele fecha. Se nessa noite você está aqui e Deus está te provando, minha irmã, meu irmão, cante, louve, adore, ore, busque, porque o teu Deus vai te dar vitória nessa provação. Tem um propósito de Deus. É como eu falei, irmão, se você me perguntar por que Deus fechou a madre de Ana, eu não sei te responder. Mas Deus fechou porque Deus queria trabalhar na vida de Ana. Deus fechou porque Deus queria fazer algo grande na vida de Ana. Minha irmã, meu irmão, Deus quer fazer algo na tua vida, e é algo grande. No meio dessa provação, no meio desse vendaval, no meio dessa luta, Deus quer fazer algo grande. Vale a pena, irmãos, confiar em Deus. O texto vai mostrar que no meio da provação de Ana, irmãos, Ana não deixou de subir ao templo. Pode perceber no texto que mesmo sendo provada, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo injuriada, mesmo com a madre fechada,
Ana continuou subindo para o templo juntamente com seu esposo. E o texto vai dizer, irmãos, que ela subia ao templo juntamente com o esposo, com Penina, com os filhos de Penina, para adorar e sacrificar a Deus. Mesmo com o coração triste, mesmo com o coração atribulado, mesmo sem entender, mas Ana sabia a quem ela estava servindo. Nessa noite eu te pergunto, você sabe a quem você está servindo? Ana, meus amados irmãos, o texto vai dizer que Ana, em um dado momento da sua provação, Ana, ela se retira a sós com Deus ali no templo. E ela vai orar, ela vai buscar a presença de Deus. E o mistério de Deus, irmãos, na vida de Ana foi tão grande que o sacerdote que estava ali no templo, o sumo sacerdote que estava ali no templo, começou a observar Ana e não entendeu aquele momento de comunhão, de quebrantamento, de choro de Ana diante de Deus. Irmãos, o crente, quando ele está na prova, eu não sei se alguém aqui está na prova, mas se você está na prova, se Deus lhe colocou na prova, vá orar, vá se quebrantar, vá descer na presença de Deus, porque fazendo isso, você terá vitória. O texto vai dizer que Ana, ela chega ali no templo de Siló, tabernáculo, ainda não era o templo de Salomão, era o tabernáculo, e ela ali chega ali, se ajoelha, se prostra diante de Deus e começa a orar, começa a chorar, começa a se quebrantar diante de Deus. O texto vai dizer que o sacerdote começou a observar Ana. O texto vai dizer, irmãos, que Ana chorava, Ana se quebrantava, Ana derramava suas lágrimas, mas não se ouvia a voz de Ana. Deixa eu lhe dizer o mistério nessa noite. Tuas lágrimas estão chegando diante de Deus. As tuas orações estão chegando diante de Deus. E no momento exato, no momento certo, Ele vai te tirar por cima, porque Ele é fiel. Tem um hino que diz, quem chora para Deus tem. Não é verdade? Eu creio nisso, irmãos. Um dia, o profeta Isaías chegou diante do rei Ezequias. O rei Ezequias estava lá no seu leito, doente, já próximo da morte. O profeta Isaías chega para o rei Ezequias, olha para ele e diz assim, olha, coloque tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Deu as costas, se retirou e foi-se embora. O texto vai dizer, irmãos, que o rei Ezequias se voltou para a parede. E ali ele começou a se humilhar, a orar e a chorar diante de Deus. Você quer mexer com Deus no meio da prova? Chore, se humilhe, se quebrante. Quando nós fazemos isso, irmão, no meio da provação, a gente mexe com o coração de Deus. O ciclo de oração tem uma frase que eu escuto desde pequeno. Eu digo assim, desde pequeno, mas não é desde pequeno de tamanho não, viu, irmão? Porque sempre fui grande. Desde novinho, eu escuto essa frase, irmão. A oração é a chave da vitória.
Irmãos, olha, a oração, eu sei que não, culto de doutrina não foi a palavra que o Senhor me deu. A oração, irmãos, ela faz coisa que nós não imaginamos. A oração, ela faz coisa que eu e você não imaginamos. É por isso, irmãos, que Satanás faz de tudo para nos tirar da oração. Porque ele sabe que a força da igreja, que a vitória da igreja está na oração. Quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto você conversa com Deus, teu inimigo fica doido. Porque ele não entende esse mistério. É igual a Eli. O sacerdote ficou com a cabeça perturbada. Essa mulher está bêbada. Ela fala, não sai palavra, só faz chorar. Ela bebeu, ela está bêbada. Não, ela estava ali em mistério com Deus. Alguém pode não te compreender quando você está chorando, quando você está orando, mas Deus te compreende. Quantas vezes a gente entra no banheiro, né? Lá dentro do banheiro, onde ninguém nos vê, a gente dobra os joelhos e fala com Deus. Tenha certeza, Deus está te contemplando. O rei Ezequias, meus amados irmãos, quando ele volta-se para a parede, começa a chorar, começa a se derramar, começa a se quebrantar, começa ali a mostrar diante de Deus a sua integridade, a sua fidelidade. A Bíblia vai dizer que Isaías já estava saindo, já ia embora, porque a mensagem que Isaías entregou foi uma mensagem pesada. Você dá chave de carro, irmão, é uma bênção. Receba a chave de carro. Receba a vitória. Deus vai fazer. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas dizer, olha, coloque tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver para um rei. Eu creio que Isaías entregou essa mensagem e saiu correndo. Como que vai ficar para ver o resultado? Mas o rei se voltou para a parede, conversou com Deus, falou com Deus, e antes que Isaías se ausentasse, o Senhor disse: Isaías, volte. Você agora vai levar outra mensagem. Primeiro você levou a mensagem de morte, mas agora você vai levar uma mensagem de vida, porque eu ouvi a oração do meu servo. Diga a Ezequias que eu estou acrescentando para ele mais 15 anos de vida. Meus irmãos, essa é a vitória do crente que, como Ana, busca o Senhor em meio à provação. O texto vai dizer, irmãos, que Ana estava ali de joelho, estava ali buscando, estava ali clamando. Eli não entendeu nada, mas Deus estava entendendo. Eli não compreendeu, mas Deus estava compreendendo. Não estava saindo palavras da boca, mas Deus estava contemplando a mente, estava contemplando o coração, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus esquadrilha o nosso coração, a nossa mente, o nosso rim. Deus te conhece e me conhece. Ele sabe como nós chegamos aqui nessa noite. O texto vai dizer que quando Ana orou, o sacerdote lhe interrogou e ela fez ele compreender o que estava acontecendo. O sacerdote ali abençoou a vida de Ana e disse que Deus lhe conceda o seu pedido, a tua petição. E o texto vai dizer que Ana volta para casa, seu marido a conhece, entra a sua esposa e Deus visita o útero de Ana. Aquela madre que estava fechada, por causa da oração de Ana, se abriu. Aquela madre que não gerava. Na época, meus amados irmãos, para uma mulher estéril ter filhos era impossível. Mas o Deus que você serve, que eu sirvo, está escrito em São Lucas: para Deus nada é
impossível. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossibilidades. A ciência pode dizer que não. O homem pode dizer que não. Alguém pode dizer que não. Mas a última palavra ainda continua sendo de Deus. O texto vai dizer que o Senhor visita o útero de Ana. A madre de Ana se abre. E agora Ana concebe uma criança no seu útero. A provação de Ana, a luta de Ana se acabou por causa da sua oração. É bem provável, meus amados irmãos, que Ana tenha tido conhecimento do que Deus fez na vida de Sara e na vida de Rebeca. É bem provável que ela tenha tido conhecimento, né, que Sara e Rebeca também eram estéreis, né, também não podia ter filhos, e Deus concedeu filho para as duas. No caso de Rebeca, a Bíblia vai dizer que Isaac orou pela sua esposa e Deus abriu a sua madre. Então nós percebemos, meus amados irmãos, o poder que tem a oração. O que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida por meio da oração. Não importa, meus amados irmãos, não importa a origem da sua provação. Faça como Ana. Desça na presença do Senhor. Desça diante de Deus. Busque ao Senhor, irmãos. Não fique limitado a essa situação, mas busque ao teu Deus, porque o teu Deus, Ele faz o que você não imagina. Está escrito, irmãos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os teus pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os teus caminhos. Eu particularmente, meus amados irmãos, ensino isso porque vivi. Sempre que eu passo por uma congregação, eu conto essa bênção. E repito, lá no Bananeira já falei não sei quantas mil vezes essa bênção. Porque foi algo que Deus fez na minha vida, foi uma provação que eu passei, e que Deus fez na minha vida, que eu só vou deixar de contar quando eu morrer. Brincando com os irmãos, eu sempre digo, irmãos, é capaz de eu estar no caixão e ainda pular para fora e contar essa bênção. Porque, irmãos, não existe nada melhor do que você ter uma experiência com Deus na oração. Eu sofria de reumatismo, irmãos. Quem sabe o que é reumatismo aqui? Eu não sei quantos irmãos aqui conhecem essa doença. Mas era uma doença terrível. Dizia assim, ó, esfriou o tempo, acabou minha vida, irmãos. Esfriou o tempo, vai chover, chegou o inverno, o que tinha de juntas no meu corpo inchava. Eu cheguei a andar de cadeira de roda por causa dessa doença. Eu tomava dia sim, dia não, Bezetacil. E a essa era todo dia, porque tinha vezes que eu me deitava para dormir, quando eu me acordava no outro dia, parecia que eu tinha lavado o lençol. De tão pesado que estava de suor. E na época eu era ainda adolescente na igreja. E aquela doença, irmãos, me limitou muito. Eu não podia fazer exercício físico. Qualquer exercício físico que eu fizesse, podia ficar certo que era hospital na certa. Jogar bola, correr, nada eu podia fazer. E era direto doente. Passei muitos anos sofrendo com essa enfermidade. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu conheço um Deus que quando o médico diz assim, olha, não tem jeito, não tem solução, essa doença não tem cura. Eu conheço um Deus que chega para nós e diz, olha, não se preocupe,
porque a última palavra é a minha. Não vá na conversa do médico. Ouça a minha palavra. A gente respeita o médico, segue as orientações, toma os remédios, mas, irmãos, a palavra final é de Jesus. E um dia eu estava em casa, eu morava bem próximo à igreja que eu congregava lá em Aracaju. Eu estava em casa e minha família toda tinha saído. Toda a minha família tinha saído, eu estava em casa sozinho. E naquele dia, eu cheguei no centro da minha casa, eu estava em crise, estava todo inchado. Coisa terrível, irmão. Só os irmãos vendo para ver. E é uma doença assim, se você não cuidar. Eu conheci uma moça muito nova, que ela está com o coração cresce e você morre. Eu conheci uma moça que morreu, o coração cresceu e ela morreu. E eu me ajoelhei ali no centro da minha casa, Não me esqueço nunca dessa visão. E ali eu fiz um clamor, mas meus irmãos, foi um clamor. Olha, foi um clamor. Eu senti como naquele dia as minhas entranhas, para não falar minhas tripas, vou falar as minhas entranhas, saindo do clamor que eu fiz ao Senhor naquela tarde. Era uma tarde de círculo de oração. E eu queria muito ir, mas não podia. Mas naquele momento o Senhor me deu fé. Aquela fé que Ana teve naquele momento, o Senhor colocou no meu coração. Eu me levantei com dificuldade, botei as calças, vesti a camisa e fui, como diz o ditado, arrastando a cachorrinha pelo meio da rua. Mas fui para a casa de Deus. Aleluia. Adorar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fui para a casa de Deus sacrificar. Mesmo sem poder, mas eu fui. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele ainda faz. Aleluia. E Ele não depende do homem para fazer. E ali eu me lembro, cheguei na igreja, umas irmãzinhas orando lá na frente, poucas pessoas, bem pouquinha pessoa. E eu não podia me ajoelhar, eu me ajoelhei em casa pela fé, mas lá eu não podia, me sentei do banco assim do lado e fiquei sentado, aguardando começar o ciclo de oração. Irmão, Jesus ele é tão maravilhoso que Ele não me deixou guardar o nome da irmã que Ele usou, porque a glória não era para ela, né? A glória é dele. Eu me lembro da fisionomia dela, mas do nome não me lembro de jeito nenhum. A irmã ela foi levantar o ciclo de oração, fez isso. Quando ela tocou a sinetinha, que ela disse assim: agora, não, eu quero saudar. Quando ela foi falar, eu quero saudar, a língua enrolou. E ali ela começou a falar em mistério. 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 E apontou para mim. Aquele jovem, irmãos, Deus está no céu e eu estou na terra. Foi como se tivesse saído do dedo daquela irmã um raio. Aquilo que a mulher do fluxo de sangue sentiu, eu tenho certeza que naquele dia eu senti, não é porque eu ainda tinha um cabelinho na cabeça. Eu me arrepiei da planta da cabeça à ponta do pé. Os irmãos sabem do que eu trabalho hoje, não sabem? Os irmãos aqui sabem. Me verem correndo aí pela rua. Pode chover neve. Pode chover neve, irmãos. Pode acontecer o que acontecer. Eu estou aqui. Já trabalhei na madrugada. Aleluia. Porque quando Jesus faz, Ele faz. Glória a Jesus. Quando Ele diz, olha, a tua prova acabou. E eu recebo de Deus agora, irmãos, autoridade, para te dizer nessa noite, a tua prova acabou. Ele marcou na agenda nessa noite. Você vai ver o resultado do que Ele
está fazendo nessa noite? Só porque você fez como Ana, na provação, desceu para o templo para adorar e sacrificar. Leprovi entre cantarabalabás. Alguém olha para você e não sabe o que você está passando. Alguém olha para você e não sabe a luta, a provação. Mas Deus manda eu te dizer, eu te conheço por dentro. Aleluia. O homem só te vê a aparência. Eu estou vendo, soldando o teu coração. E hoje, marque na tua agenda, hoje, a tua provação acabou. Quando ele bota o ponto final, irmãos, ele bota: estou aqui, Vivinho da Silva. De reumatismo, eu tenho convicção. Eu não vou morrer. Aleluia. Porque Jesus faz. Glória a Jesus. Ele opera. Ele realiza. Ele trabalha. Ele ainda pega a madre fechada e abre. Porque Ele é fiel. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Que possamos continuar firmes como Ana. Firmes como Ana. Entendendo que temos um Deus que trabalha por nós. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora, o Senhor atende. A Deus, adoradores, adore o Senhor com todo o seu fôlego. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Ele ainda atende as suas orações. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. Ele responde as suas orações. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora, o Senhor atende.
grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Todos. O crente quando chora o Senhor responde. Força com fôlego. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Agora mais alto para chegar lá no céu agora. Vamos lá. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Eita, Deus está ouvindo, irmãos. Aleluia, o seu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor. Aleluia. Eita. Ai, eita. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele não muda. Aleluia. O mesmo Deus de autoridade, o mesmo Deus de poder, o mesmo Deus de unção, o Deus que opera, o Deus que faz, o Deus que faz um milagre, o Deus, irmão, que trabalha na minha e na sua vida. Ele trabalha na minha e na sua vida. E as muralhas derrubou. Sinta agora aí, irmãos, a unção do Senhor. Deus está presente. Ai. Vive no meio da gente. Oh, aleluia. Mesmo e não mudou. O que é que você tem pedido a Deus? Ei, O Senhor aleluia, é uma cura. Oh, é uma resposta do céu. Oh. E quando ele chora, o Senhor atende. Ele responde. Ele responde as nossas orações. Ele responde os nossos clamores. Ele responde as nossas petições. Aleluia. Ele não mudou, ele não muda. O poder dele, a autoridade é dele. Ainda que você não creia, ainda que você duvide. Eita! E quando ele chora, o Senhor atende.
Ele é o mesmo, Ele está neste momento sondando o seu coração. Aleluia, está sondando a sua vida agora. Aleluia, se desligue desses pensamentos contrários e adore o Rei dos Reis, adore o Senhor, exalta o Senhor, bendiga o Senhor, glorifica aquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou o sol parou, mandou tocarem as trompetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia. O crente quando chora, o Já Senhor sentiu, já sentiu, já sentiu, já sentiu. Já sentiu nesta noite? Ah, não senti ainda não. Ah, você tá vazio. Ai. E quando Se ele você chora, estiver o Senhor vazio, está faltando algo na sua vida. tem um grande valor a lágrima do crente. Chegar na casa do Senhor e Deus derramar unção, Deus derramar unção, e você ficar viajando como um astronauta. Aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de exaltar, aqui é lugar de bendizer o nome do Rei, o nome do Senhor, o nome de Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e criou a terra. Nós não estamos servindo aqui a Deus nenhum, não. Nós estamos servindo é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não o Deus de mentira, não o Deus de falsidade, mas é o Deus verdadeiro. A oração do crente estremece os montes. Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Aleluia, quem vem para casa, vai com pressa, vem para casa. A Bíblia diz, não se apresse a sair da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, há alegria, na presença do Senhor, há gozo, na presença do Senhor, há felicidade, na presença do Senhor, há gozo, a paz, a liberdade. Então sinta a unção do céu, sinta o poder do alto, sinta agora em seu coração, seja renovado agora, seja renovado agora. Aleluia, você que não é batizado com o Espírito Santo, receba agora a unção, o batismo agora do Espírito Santo de Deus. Essa menina vai agachar. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, o crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aonde é o seu problema? Onde é a sua dor? O crente quando chora o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o Soberano Deus monte. eterno, todo-poderoso, somos agradecidos a Deus por E essa quando noite, ele chora, pois o na Senhor sua presença atende.
Deus, meu Pai, repreenda todo espírito contrário, todo espírito de enfermidade, tristeza, angústia, ansiedade. Oh Jesus querido, oh Jesus, manifesta a tua glória. Repreenda toda maldição, repreenda toda enfermidade, todo espírito contrário, todo espírito de feitiçaria, de idolatria. E quando ele chora, o Senhor atende. Vai saindo em nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, abençoe tuas filhas. Ele foi com Daniel, dando vida, lá dando na saúde cova e dos alegria do Espírito Santo. a dali Renova as forças, renova as forças Deus de cada um. ouviu suas Seja baseado no Espírito Santo. mesmo Seja renovado quando pela não glória. orava por Tenha um filho misericórdia, tenha misericórdia dos teus e filhos, o da Senhor tua filha. Abençoe pela glória. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, da dor tua igreja, dom espiritual, quando manda orou, o abençoar, sol manda curar. parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Aviva a tua igreja dos últimos dias. Manifesta a tua glória aqui em outro lugar, a não ser a casa de Deus, Jesus Cristo seja louvado. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ate. Aleluia. Eita glória. Sim. Sim. Oi. Agora, por favor. Oh, maravilhoso Deus, querido Pai, Senhor da glória. Como é lindo o Senhor trabalhar aqui nesta noite, neste lugar, meu Pai. Senhor, meu Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa revestir-nos, cada um de nós, meu Pai. Reveste do teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Sentimos a tua presença nesse lugar, nesta noite, Senhor. E como é gostoso sentir a tua presença, meu Pai. Então, em nome de Jesus, meu Pai. Só temos a te agradecer, meu Pai. Permanece conosco, meu Pai. Permanece conosco, onde quer que nós colocarmos a planta do nosso pé, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai falando com a tua igreja, Senhor. Vai revestindo cada um dos teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, o Senhor tem dado autoridade ao teu povo, à tua igreja, Senhor, meu Deus. O Senhor tem determinado que a última palavra é o Senhor em nossas vidas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu te apresento aquela petição aqui nesta noite, meu Pai. Crendo que o Senhor é o que há de trabalhar na vida de cada um, Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, te apresento teu servo, a qual trouxe tua palavra aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, abençoando poderosamente, guardando teu servo, livrando de todo mal, meu Pai. Abençoa, continua abençoando a família do nosso pastor. Abençoa o pastor desta igreja, Senhor. Presbítero Edilson, meu Pai. Vai abençoando, abrindo porta de salvação aqui no loteamento São João, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Estamos te apresentando esta campanha, a qual nós já estamos neste mês, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vendo o Senhor trabalhar. Estamos vendo o Senhor agir. Estamos vendo o Senhor fazer
algo diferente. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, vai abençoando a cada um dos teus servos, tuas servas, a cada obreiro, Senhor, obreiro da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, já te pedimos. Senhor, meu Deus, eu te peço, já te agradeço, Senhor. Porque creio que a última palavra é o Senhor que determina em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Já quero de antemão agradecer, irmãos, ao nosso evangelista, nosso irmão Jonas, né, Jonas Bispo, glórias a Deus. Agradecer também a presença do nosso irmão presbítero, Manuelzinho de Jesus, que Deus possa abençoar, glórias a Deus. Irmãos, é bom quando Deus tem uma dimensão do Espírito, porque, irmãos, eu sei que o culto termina 9 horas, mas isso é o nosso horário. Mas, irmãos, é bom quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele toma dimensão, porque ele fala aos nossos corações. Aleluia, eu tenho certeza que Deus falou a cada um, independente de você crer ou não, Deus falou com você nessa noite. Aleluia. E eu posso dizer, irmãos, que senti algo diferente da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus impactou fortemente o meu coração. E eu queria parar, irmãos, no meu horário certo, mas Deus não deixou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus por tudo, irmão. Aleluia, que busquemos ao Senhor cada vez mais com mais dinamismo, com mais vontade, com mais vontade de adorar e bendizer o nome do Senhor. Que venha isso, irmãos, de nossos corações todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu já dei a bênção apostólica, irmãos? Não, já ou não? Não. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, e toda a igreja.